E aí, pessoal, aquela dúvida, será que a musculação ela pode ser feita por crianças? Meu querido. Como é que a gente lida com essa relação de crianças estarem treinando? Então a gente precisa identificar essas questões. Mas se a gente for analisar o que a gente poderia estar pensando em se tratando de exercício, de musculação, ou até mesmo se as crianças elas podem fazer academia, né, como alguns profissionais da velha guarda colocam aí, será que a gente tem que pensar necessariamente numa academia de musculação, ginástica, ou mesmo se for num centro de musculação? Criança pode fazer? E aí? Essa dúvida é interessante, não é? Vamos falar sobre um pouquinho? Falar um pouquinho disso um pouquinho? Então, depois da vinheta, esse é um assunto bem legal para poder discutir e a gente poder analisar de fato quais são os argumentos. Roda a vinheta! Vamos lá, quando a gente fala de musculação para criança, a primeira coisa que a gente tem que entender basicamente é que o próprio peso corporal ele exerce uma resistência para nós levantarmos, por exemplo, se nós estivermos sentados e quando nós levantamos, isso é considerado um treino de força. No entanto, a resistência que a gente tem que estar rompendo para que esse movimento aconteça, a nossa própria massa corporal. Ponto, já começa por aí. E isso é caracterizado como um exercício de força, um exercício de contra-resistência. Então, suponhamos que nós temos um entendimento agora da definição e, de fato, agora a gente consegue entender que a musculação, basicamente, ou ginástica para uns, é a utilização de recursos que possam estar movendo o nosso corpo a fim de criassem adaptações. Quais adaptações? Aumento da força e, evidentemente, o aumento da massa muscular ou resistência muscular. E quais são esses recursos? Esses recursos podem ser, obviamente, o próprio peso corporal, mas podem ser halteres, anilhas, podem ser bolas, como medicine ball, pode ser várias coisas, né? Barras, as máquinas e por aí vai. Então a gente já começa a definir o processo. Então, quando a gente está falando em musculação para crianças, crianças podem exercer? Podem. Podem. Só que a gente tem algumas questões. Vamos lá. Quando a gente vê uma brincadeira como morto e vivo, né, no qual a criança faz um agachamento e levanta, aquilo lá é um treino de força, é um exercício de força. Então, se eu pensar talvez que a criança, ao brincar, ela está fazendo um agachamento, isso é um treino de força. Acabou. Justificou. Quando a criança está fazendo um cabo de guerra, por exemplo, isso é força? Isso é força. Eu preciso dizer que é uma remada unilateral para justificar que o cabo de guerra na musculação seria uma remada? Então, essa é a questão. Quando nós estamos trabalhando também com aquela... Como é que chama, produção? Carrinho de mão, né? Carrinho de mão no qual um coleguinha segura nos pés do outro coleguinha, o outro coleguinha vai com as mãos. Aquilo lá é treino de força? Sim, é como se fosse uma flexão de braço, né, em movimento no qual a criança ela precisa estar exercendo força em relação a isso. No judô, quando uma criança ela pega outra e vai fazer um ippon, né, vai fazer esse movimento e transpor o coleguinha ao solo. Isso é força, isso é força. Enfim, então, diversas justificativas naturais em relação a brincadeiras já é considerado treino de força. A diferença é que se você colocasse numa academia, você poderia ter halteres, barras para exercer isso. Só que nós temos também ao longo do desenvolvimento da criança uma relação de foco, atenção, concentração, que muitas vezes está reduzida, ou seja, o tempo no qual uma criança mantém-se concentrada ou até mesmo esperando a próxima vez para que ela exerça aquele movimento tende a ser mais baixo. E isso pode deixar a criança mais dispersa. Então, talvez pensar nesse tipo de racional de estímulo-recuperação, que é natural
indivíduos adultos na musculação, por conta dessa formação ainda em processamento, em desenvolvimento da criança, talvez não justificaria tanto uma abordagem muito criteriosa de estímulo e recuperação, igual na musculação tradicional. Mas se eu tiver um componente de ludicidade, se eu talvez introduzir alguma coisa de criatividade, um universo de fantasia, e até mesmo entrar num componente de criatividade para projetar uma determinada brincadeira, eu consigo tranquilamente realizar. Talvez morto e vivo segurando uma medicine ball como se fosse uma sobrecarga, ou então, por exemplo, arremessar uma medicine ball na parede como potência. Então, sim, são coisas que nós levamos em consideração dentro do universo de fantasia e criatividade para que essa criança seja mantida, obviamente, pela linha de condução do prazer e até mesmo a criatividade e fantasia, que ela não fique tão cansada nessa concentração. Então, nós temos diversas possibilidades de trabalhar com força que justificam que a criança pode fazer musculação. Então, assim, o mais importante é que o treinador, o professor, ele consiga gerar uma forma de realização desse movimento dentro desse universo de criatividade. E tá tudo certo. Então, essa é a principal questão que a gente precisa analisar, certo? Então, muitas vezes, essa justificativa de criança não pode fazer musculação, ou então, ao fazer musculação, ela vai estar comprimindo a articulação, reduzindo o crescimento dela, não faz sentido nenhum, porque é justamente essa tensão muscular que vai projetar uma capacidade maior da matriz óssea a se desenvolver. E esse tipo de relação é uma relação que não tem fundamentação. Obviamente, qualquer tipo de sobrecarga adicional vai trazer repercussões negativas para a criança, mas a gente não trabalha com esse tipo de abordagem, ou se essa abordagem for mais do que ela tem a capacidade de suportar, como se fosse um indivíduo adulto, não faz sentido nem para o indivíduo adulto, nem para a criança. Outra coisa importante é a musculação, então, vai reduzir o crescimento, vai reduzir a estatura que a criança pode alcançar. Então, portanto, vamos colocar alguma modalidade que ela vai provavelmente crescer mais, como basquete e vôlei. É o que muitos pais pensam e que está totalmente errado, não faz sentido nenhum quanto a isso, quando na verdade qualquer esporte ele vai melhorar o repertório motor, aprendizagem motora, socialização, isso é muito importante, mas não necessariamente é o esporte que vai potencializar a estatura por conta de saltos, não faz sentido. Então, numa maneira de iniciação esportiva para aproveitar justamente os benefícios do esporte, poxa, beleza, sensacional e muito válido. E também não entra com essa história de, eu coloco meu filho, mas ele não sabe o que é, já sai. Pais que estão escutando esse vídeo, nessa fase é justamente isso, vocês estão do lado deles para dar oportunidades. Quanto mais oportunidade a criança tem, quanto mais interação com diferentes modalidades esportivas, mais ela vai ter condição de se identificar com alguma, ou mais ela vai ter condição de se identificar com um ambiente no qual faça sentido para ela, e isso é muito válido. Então, por favor, pais, entendam isso e sejam resilientes, pacientes com seus filhos, que com certeza eles vão ter muitos frutos e também muitos efeitos positivos por conta dessas decisões que vocês tomam. Então, que fique claro essa mensagem, que a ciência justifica. Então, a gente tem as diretrizes internacionais que suportam isso, e se porventura você, pai, tenha receio do ambiente em si da academia, um ambiente às vezes que você acredita que enaltece muito as questões estéticas, ou talvez um ambiente no qual você identifique que não tenha um carinho, ou talvez um olhar diferenciado para a criança, que às vezes não tem um local para fazer um personal kids, por exemplo, como se fosse uma aula de educação física dentro da própria academia. Os próprios profissionais que estão inseridos nessa academia não têm uma especialização, ou talvez não têm conhecimento para estar articulando essas questões. Aí não é uma relação entre a criança não pode fazer musculação, mas sim a incapacidade do ambiente ou a incapacidade dos profissionais de exercer corretamente todos esses direcionamentos, ok? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, comente aqui o que você achou, compartilhe com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações, se inscreva no canal
e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it like. Let me get a beat, I kick it funky.